apesar de ter morrido, viverá novamente. Acreditam nisso? Acredito, disse Marta. E Jesus lhes disse: abram a tumba. E Marta, a mais prática delas, disse: mas, Senhor, ele já está enterrado há 4 dias. Vai haver um terrível mau cheiro. E Jesus, sabendo o que ele iria fazer, rezou a Deus e disse: Pai, deixe a sua glória tomar conta de mim agora. E ao andar em direção às tristes mulheres, podemos ler uma das mais belas frases dos Escritos. Jesus chorou. E sabendo o que ele iria fazer, rezaram a Deus. E depois disse em voz alta: Lázaro, apareça! E houve um movimento na sepultura. E um homem apareceu vestido com roupas fúnebres, com um pano na cabeça. E Jesus disse: desamarrem-no. E eu tenho a sensação, quando estou aqui na tumba de Lázaro, que se Jesus não tivesse dito o seu nome, todos os mortos poderiam ter revivido. Já enterrei mais de 1000 pessoas, e posso dizer que se alguém gritar no lado de fora do salão de cerimônia do crematório para que a pessoa amada ressuscite, todos olhariam com raiva por estar atrapalhando o funeral. Mas isso não aconteceu aqui, pois eles sabiam quem era Jesus, e sabiam que ele tinha o poder de levantar as pessoas, até mesmo os mortos. Paulo disse: se o Espírito que ressuscitou Jesus cair sobre você, aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus trará também a vida ao seu corpo mortal. Que Lázaro saiu dessa tumba, eu não duvido. Mas o mais importante é que eu sei que cada um de nós acredita e tem fé em Cristo. E nós também viveremos. Nesse episódio, observamos 4 dos milagres de Jesus: a oferta de 5.000 peixes e alguns milhares de pães, a ressurreição de um homem, o controle de uma tempestade violenta no lago e a transformação da água para o vinho, o primeiro milagre realizado por Jesus. A questão levantada é: por que devemos acreditar nesse ou em qualquer outro milagre de Jesus? São 5 as razões pelas quais eu acredito em Jesus. Primeiramente, a atitude do próprio Jesus. Ele não realizou milagres para ganhar popularidade ou poder. Ele não os usou para se tornar popular ou famoso, mas sim os realizou por diferentes motivos. Com frequência, ele pediu que as pessoas não comentassem o que tinham visto. Jesus sabia que a quantidade de milagres não levaria as pessoas a entenderem quem ele realmente era ou por que ele tinha vindo. Em segundo lugar, Jesus realizou os milagres como um sinal do poder de Deus. Ele direcionou a atenção para Deus e não para ele mesmo. Em terceiro lugar, acredito em milagres porque eu acredito em Deus. E se acreditamos em Deus, não há motivos para não acreditar que Deus não tenha feito certas intervenções quando necessário. Em quarto lugar, acredito em milagres pelo número de pessoas que foram testemunhas deles. Na multiplicação dos pães, pelo menos 5.000 pessoas viram o que ele tinha feito. Os testemunhos mais fortes vieram de pessoas que acreditaram nos milagres vistos, mas que ainda rejeitavam a ideia de que Jesus era o Filho de Deus. Por último, acredito em milagres, pois eles são essenciais no cristianismo. Os grandes milagres não estão em curar os doentes ou ressuscitar os mortos, mas pela maneira como Deus veio viver entre nós na figura de seu Filho, Jesus Cristo. Seu nascimento, sua vida, sua morte e sua ressurreição são os grandes milagres de todos comparáveis apenas ao milagre de que Deus pode fazer com nossas próprias vidas. O milagre do renascimento, do Espírito da salvação, uma parte do maior de todos os milagres. Jesus mesmo disse: as pessoas não vão acreditar mesmo que um homem seja ressuscitado. Para aceitar Jesus como mestre é aceitar que ele tinha poder sobre o mundo onde vivemos.
Descobrindo Jesus. Episódio 8. O estilo de vida de Jesus. Para 120 mil pessoas aqui em Israel, a vida em um kibbutz é o estilo comum. Existem 229 kibbutz por Israel e o primeiro foi formado em 1917. Cerca de 2% das pessoas hoje em Israel optaram por esse estilo de vida vivendo em comunidade. Em uma comunidade como essa, o marido e a esposa devem trabalhar por cerca de 50 horas por semana sem pagamento. Pode parecer meio duro a princípio, mas você tem que se lembrar que você tem uma casa, a sua comida, assim como a limpeza da casa é feita por outra pessoa. As crianças geralmente moram juntas em um estilo de dormitório. Embora existam alguns kibbutz hoje em dia em que jovens casais preferem que seus filhos permaneçam com eles e, como consequência, mesmo que eleve o custo para a comunidade, existem agora instalações na comunidade para que jovens casais e suas famílias morem juntas. Esse estilo de vida tem se mostrado muito atraente para um bom número de pessoas em Israel, visto também em comunidades da Austrália. Na última pesquisa, era maior o número de pessoas optando por um estilo de vida alternativo e, pela primeira vez na história, estavam morando em comunidades na região norte e central do país. Então, vivendo juntos em comunidade, foram capazes de encontrar no novo estilo de vida exatamente aquele estilo que queriam viver. Quem são essas pessoas? Bem, em grande parte são aqueles que optaram por deixar a sociedade. Outros são jovens desempregados. Outros ainda são profissionais que querem uma completa mudança de estilo de vida. E ainda aqueles que estão fugindo da pressão e da correria da rotina normal de uma grande cidade. Mas existem ainda outros estilos de vida diferentes almejados por pessoas hoje em dia. Por exemplo, alguns foram buscar nas religiões orientais, acreditando que nas estradas para o leste irão encontrar a paz que tem no coração. Outros passam por longos períodos de introspecção, psicologia popular, esperando entender melhor a si próprios e o mundo onde vivem. Sabem, parece que é comum para as pessoas desejarem um estilo de vida alternativo. Jesus ofereceu um estilo de vida alternativo que muitas pessoas acreditaram ser viável e que outras pessoas acreditam ser bastante aceitável e que os integra entre si, na comunidade e com Deus. É para analisar esse estilo de vida alternativo de Jesus que nós agora voltaremos nossas atenções.
O estilo de vida de um kibutz moderno em Israel é bastante diferente do que os primeiros kibutz estabelecidos no início do século. Se olharmos para os 300 kibutzes no interior hoje, é fácil esquecer de que onde hoje há ricos pastos, pomares e fazendas altamente mecanizadas, não havia nada senão montes inférteis, pântanos e desertos. O estilo de vida no kibutz tem funcionado bem em Israel. O conceito de partilhar posições e trabalhar em parceria sob um sistema voluntário de socialismo atrai muitas pessoas como uma alternativa para o nosso estilo de vida ocidental. Por quase 2000 anos, as pessoas têm visto outro estilo de vida alternativo nos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus teve uma vida muito simples. Ele não possuía nada além de suas vestimentas. Apesar de ter trabalhado como carpinteiro em quase toda a sua vida, ele não tinha os sinais de riqueza que os outros tinham. Jesus dizia que a vida era muito mais importante do que as coisas acumuladas durante ela. Jesus nos ensinou muito o que fazer com nossas posses. Ele indicou que não deveríamos deixar que nossas posses possuíssem a nós. Ele disse: não se deixe levar pelos tesouros da terra, coisas que o pó e o mofo podem consumir, mas se preocupem com os tesouros dos céus, que o pó e o mofo não podem alcançar, e as coisas não se quebram ou são roubadas. Jesus deixou bem claro que o que deveríamos fazer em vida era usar as nossas posses, e não deixar que as nossas posses nos usassem. Ele ensinou que deveríamos amar as pessoas e usar as coisas ao invés de usar as pessoas e amar as coisas. Como essas palavras zombam de nós hoje, com toda a ênfase trancafiar, travas, segurança, nosso lar, nosso escritório, nossa fábrica, nosso carro, e com seguros cada vez mais caros. As palavras, ao longo dos séculos, zombam de nós, com o nosso desejo de ter mais e mais coisas. Mas Jesus nos ensinou mais do que como devemos adquirir e usar nossas posses. Jesus ensinou de forma positiva como deveríamos usar nossas posses, ao invés de deixar que nossas posses nos usassem. Porque isso está no cerne dos seus ensinamentos, que as coisas não devem nos possuir, e nós devemos possuir as coisas. Vejam, o problema com as posses é que a vida e o crescimento espiritual parece que tendem a sumir com o acúmulo de ganhos e de posses. Quão difícil é, disse ele, para um homem rico entrar no reino dos céus, enquanto que é mais fácil achar uma agulha no palheiro do que para um homem rico entrar no reino dos céus. E somente alguns de nós, nesse século, que estão na batalha, trabalhando em 2 empregos, pagando financiamento da casa, do carro, do barco, pagando dívidas no banco, entendem quanto verdadeiras são essas palavras, pois para conseguir tais coisas, precisa-se estabelecer prioridades sobre o crescimento espiritual. Certa vez, um jovem e rico rapaz foi até Jesus e disse: eu o seguirei onde quer que você vá. E Jesus disse a ele: antes de mais nada, venda tudo o que tem, dê aos pobres e venha me seguir. O jovem rapaz não conseguiu, pois ele tinha muitas posses. A conclusão dessa história é que Jesus nunca pediu a ninguém mais para fazer isso. Vejam, embora fosse verdade que ele tivesse posses, era mais verdade que as posses o possuíam. Há um magnetismo sobre coisas que se acumulam sobre nós e queremos mais e mais. Nosso apetite nunca parece estar completamente satisfeito. Mas Jesus nos ensinou muito, muito além disso. Era importante crescer espiritualmente em nossa vida e estar livre